Áudio 5 do livro Andarilha para o Senhor, capítulo 3. Então ele transformou a minha tristeza em alegria, ele tirou as minhas vestes de luto. Salmo 30, 11. Quando você está morrendo, quando está parada nos portões da eternidade, você vê as coisas de uma perspectiva diferente daquela quando pensa que vai viver por muito tempo. Eu tinha estado nos portões por muitos meses, vivendo no alojamento 28, à sombra do crematório. Cada vez que eu via a fumaça saindo das odiosas chaminés, eu sabia que eram os restos mortais de alguma pobre mulher que tinha estado comigo em Ravensbrück. Inúmeras vezes eu perguntava a mim mesma: quando será minha vez de morrer ou ser morta? Mas eu não estava com medo. Depois da morte de Betsy, a presença de Deus era ainda mais real. Apesar de eu estar olhando para o vale da sombra da morte, eu não tinha medo. E aí então é que Jesus chega mais perto, tomando nossa mão e nos guiando através da vida. Uma semana antes que chegasse a ordem para matar todas as mulheres da minha idade, eu estava livre. Eu ainda não entendo todos os detalhes da minha libertação de Ravensbrück. Tudo o que eu sei foi um milagre de Deus. Fiquei no pátio da prisão esperando a ordem final, além dos muros com seus fios de arame farpado. Estavam as árvores silenciosas da floresta alemã, parecendo tanto com os cenários verdes acinzentados dos palcos de nossos teatros da Holanda. Mimi, uma das companheiras de prisão, se aproximou o suficiente para cochichar. Tiny morreu esta manhã. Ela falou sem olhar para mim. E Marie também. Tiny, ó Senhor, obrigada por teres me deixado guiá-la para Jesus, que agora a conduziu em segurança à tua presença. E Marie, eu a conhecia bem. Ela vivia em meus alojamentos e tinha assistido às minhas palestras sobre a Bíblia. Como Tony, Marie também havia aceitado Jesus como seu Senhor, eu olhei a longa fila de alojamentos. Senhor, mesmo que tenha sido só para que Tiny e Marie tenham chegado a conhecer-te antes de morrer, então valeu a pena. Um guarda falou rispidamente, dizendo a Mimi para deixar o pátio. Então me disse: fique de frente para o portão, não se vire. O portão se abriu e eu vi o lago em frente do campo. Eu podia sentir o cheiro da liberdade. Siga-me, disse-me uma mocinha em uniforme de oficial. Atravessei o portão vagarosamente, sem olhar para trás. Ouvi as dobradiças rangerem atrás de mim quando o portão se fechou. Eu estava livre e, inundando minha mente, estavam as palavras de Jesus para a igreja de Filadélfia. Eis que eu coloquei ante ti uma porta aberta e nenhum homem pode fechá-la. Apocalipse 3:11. Primeiro, aquela porta me dirigiu de volta à Holanda. A viagem de trem demorou 3 dias. Outra prisioneira, Claire Prince, havia sido solta comigo.
Sua perna estava assustadoramente inchada e, naturalmente, ambas estávamos só pele e osso. Mas nós estávamos livres. Chegando a Groningen, conseguimos ir até ao hospital cristão chamado Casa da Diaconisa, onde pedimos para falar com a superintendente. Talvez eles nos ajudassem até que pudesse voltar a Haarlem, pensei. A irmã Tavernier não pode vir no momento, falou a assistente. Ela está ajudando a conduzir um culto cristão em uma das enfermarias. Creio que as senhoras vão ter que esperar. Você se importaria, falei olhando para a assistente, se eu também assistisse ao culto? Ela olhou para mim compassivamente, percebendo também um pouco do meu sofrimento. Claro, naturalmente, pode descansar na sala de espera até começar. Eu virei chamá-la. Enfermeira, eu hesitei ao perguntar. A senhora tem alguma coisa que eu possa beber? Uma vez mais, o olhar de compaixão cruzou seu rosto. Eu vou lhe trazer um pouco de chá, ela falou com gentileza. Alguns minutos depois, ela o colocou em minha frente, dizendo: eu não passei manteiga nas torradas porque vejo que a senhora está doente. A torrada seca e o chá vão lhe fazer bem. Eu fiquei muito chocada por essa pequena mostra de consideração. Minutos depois, eu estava sentada numa cadeira confortável, com minhas pernas esticadas sobre um banco. Uma maravilhosa sensação de repouso desceu sobre mim. Eu estava na Holanda, entre boa gente. Meu sofrimento estava no fim. Uma enfermeira veio buscar-me para me levar ao pavilhão onde se realizaria o culto. Cadeiras tinham sido arrumadas em semicírculo, entre as camas de frente à mesa. Um pastor de meia idade entrou e me foi dado um inário. Eu podia ver as enfermeiras e os pacientes passando, dando olhadelas disfarçada para mim. Minhas roupas estavam sujas e esfarrapadas e pendiam no meu corpo magro como trapos num espantalho. No entanto, eu estava tão feliz por estar livre que não me incomodei. O ministro falou em voz bem modulada. Nós, então, tomamos parte cantando. Eu não podia evitar de fazer comparações. O imundo dormitório da prisão, infecto e asqueroso, as camas cheias de piolhos, e agora isto, lençóis limpos e fronhas e um chão imaculado. As vozes ásperas dos feitores de escravos e a voz madura e melodiosa do pastor. Só o canto era o mesmo, porque nós tínhamos cantado em Ravensbrück. Cantar era uma das maneiras de manter nossa coragem. Depois do culto, a enfermeira me levou ao escritório da superintendente. Nós já tomamos providências a respeito de Miss Prince. Ela falou. Ela já está numa cama limpa. Ambas devem ter passado por uma horrível experiência. Agora, o que vamos fazer com você? Sentei-me numa cadeira em frente à sua mesa. Por mais de um ano, não me foi permitido tomar uma decisão. Tudo o que eu podia fazer era seguir ordens. Era difícil até pensar. Não sei, irmã, eu respondi.
Era suficiente estar apenas rodeada de pessoas que não estavam zangadas comigo. Já sei, ela disse, tocando a campainha. Em primeiro lugar, vamos dar-lhe um jantar quente. Uma jovem enfermeira apareceu e tomou-me pelo braço, guiando-me por um corredor até a sala de refeições. Eu sei que a senhora acabou de ser liberta de Ravensbrück. Ela falou. Para onde vai? Onde é a sua casa? Eu vou para Haarlem, respondi. Oh, Haarlem, ela falou excitada. A senhora conhece Corrie ten Boom que vive lá? Eu olhei para ela. Ela era uma das líderes da ACM, Associação Cristã de Moços, com quem eu tinha trabalhado antes da guerra. Trus Benes, exclamei com alegria. Bem, sim, este é o meu nome, ela falou surpresa, mas eu não creio que conheça a senhora. Eu sou Corrie ten Boom. A enfermeira parou de repente no corredor, olhando para mim. Oh, não, isso é impossível. Eu conheço Corrie ten Boom muito bem. Estive em acampamentos de jovens com ela muitas vezes. Ela é muito mais moça que a senhora. Mas é verdade, eu sou Corrie ten Boom. Insisti. Então me pus a pensar com o que deveria estar eu parecendo. Meu rosto estava magro e pálido, minha boca enrugada, meus cabelos caíam desarranjados sobre meu rosto, os olhos encovados. Meu casaco estava sujo por eu ter dormido no chão do trem durante a viagem de volta da Alemanha. O cinto de meu vestido pendia porque eu não tinha tido energia para prendê-lo. A enfermeira aproximou-se carinhosamente e tocou a minha mão maltratada. Sim, sim, é a senhora, é mesmo. E então ambas começamos a rir. Na sala de refeições, nós nos sentamos, uma em frente da outra, em uma pequena mesa, e eu lhe perguntei sobre nossos amigos mútuos. Mary Barger, ainda viva? E Jean Blugger. E era ridículo fazer essas perguntas, mas eu queria saber tudo. O mundo para mim tinha parado enquanto eu estava no campo de concentração. Agora estava começando a girar outra vez e eu tinha tanta coisa para pôr em dia. Logo em seguida eu estava comendo batatas, couve de Bruxelas, carne e molho. E para a sobremesa, pudim com groselha e maçã. Uma maçã. Eu nunca vi alguém comer com tanta concentração. Uma das enfermeiras de uma mesa ao lado comentou. Eu não me importei. Com cada bocada de comida, eu podia sentir uma nova vida fluindo para dentro do meu corpo. Certa vez eu tinha falado com Betsy no campo. Quando nós chegarmos em casa, nós vamos ter de comer com muito cuidado, só um pouquinho de cada vez, até que nossos estômagos estejam preparados. Não, Betsy falou. Deus vai cuidar para que sejamos capazes de aguentar qualquer tipo de alimento desde o começo. Ela tinha razão. Que gosto maravilhoso tinha aquela comida. Eu vou me lembrar dela toda a minha vida. Depois veio o banho quente. Elas quase não puderam me tirar dele.
Minha pobre pele, danificada pelos piolhos, pareceu ficar mais macia desde o momento em que eu deslizei para dentro da banheira quente. Depois elas me vestiram. Muitas das ex-líderes dos clubes de jovens da Holanda estavam entre as enfermeiras, moças que eu tinha conhecido antes da guerra. Elas me vestiram como se eu fosse uma boneca. Uma delas trouxe a roupa de baixo, a outra os sapatos, outra um vestido e grampos para meu cabelo. Eu me sentia tão feliz que ria de pura alegria. Como elas eram meigas comigo. Essas moças tinham sido treinadas em bondade. Que contraste com o campo de concentração, onde homens tinham sido treinados em crueldade. Fui levada para um quarto acolhedor para descansar. Como era linda a combinação de cores! Eu estava faminta por cores. No campo de concentração, tudo era cinzento, mas aqui na Holanda as cores eram outra vez intensas. Meus olhos pareciam nunca ver o bastante para satisfazê-los. E a cama, deliciosamente macia e limpa, com grossos cobertores de lã. Uma das enfermeirinhas me trouxe um cobertor extra e o colocou debaixo de meus pés inchados. Eu queria rir e chorar ao mesmo tempo. Em uma prateleira havia uma fileira de livros. Fora eu ouvi o apito de um barco num canal e o som alegre de crianças pequenas chamando umas às outras, enquanto pulavam pela rua. Bem distante, eu ouvi o som de um coro cantando. E então, ó, alegria! A melodia de um carrilhão. Eu fechei meus olhos e lágrimas molharam meu travesseiro. Só para aqueles que estiveram na prisão, a liberdade tem tão grande significado. Depois daquela tarde, uma das enfermeiras me levou para o seu quarto, onde pela primeira vez em muitos meses eu ouvi o som de um rádio. Ginderramin estava tocando um trio de Bach. Os sons do órgão inundaram tudo e me envolveram. Sentei-me no chão, perto de uma cadeira e solucei, sem constrangimento. Era alegria demais. Durante todos esses meses de sofrimento, eu raramente havia chorado. Agora não podia me controlar. Minha vida tinha me sido restituída como um presente. Harmonia, beleza, cores e música. Só aqueles que sofreram como eu sofri voltaram podem entender inteiramente o que eu quero dizer. Eu sabia que a minha vida tinha sido devolvida com um propósito. Não era mais só minha. Desta vez, eu tinha sido liberta e resgatada. Eu sabia que Deus logo estaria enviando-me como uma andarilha para o Senhor. Mas no momento ele estava permitindo que eu gozasse o luxo de dar graças. Eu estava bebendo de uma fonte que eu sabia nunca iria secar. A fonte do louvor. Um dos primeiros lugares que eu visitei depois de minha libertação do campo de concentração foi Groot Herk, em Haarlem. Como era perto do Bege, onde eu havia crescido, eu o considerava um amigo tão antigo como a relojaria. Posso mostrar-lhe o lugar? O velho porteiro falou
quando me recebeu à porta. Se não se importa, eu disse, gostaria de ficar sozinha. Ele concordou, compreensível, e desapareceu nas sombras do santuário. Caminhei sobre as lápides que formavam o chão do velho prédio. Meus sapatos faziam um som estranho e rascante que produzia um eco surdo na catedral vazia. Relembrei as muitas vezes que tinha brincado ali quando criança. Minha prima Dot era minha maior amiga. Ela era a filha mais moça do meu tio Arnold, que tinha sido o guia anterior, o zelador de Grootkirk. Dot e eu fazíamos tudo juntas, mas nosso passatempo favorito era brincar de esconde-esconde na grande igreja. Havia muitos lugares maravilhosos para esconderijos, bancos, velhas portas que davam para a escada em espiral e muitos armários. Havia na catedral um órgão famoso no mundo inteiro. E algumas vezes, quando havia um concerto, tio Arnold deixava que membros de sua família viessem à igreja, sentassem em um banco de pedra para ouvir a magnífica música. A catedral era uma sinfonia em tons de cinza durante o dia, tanto dentro como fora. Ao anoitecer, quando as lâmpadas de gás eram acesas nos transeptos laterais, nós podíamos ver os pilares e o teto apontando para cima, enquanto as sombras dançavam em volta num brilho misterioso. Apenas um lugar era absolutamente proibido quando nós brincávamos de esconder. Era o velho púlpito. Nós nunca fomos lá. Mas quanto ao resto, que pátio de recreio era a velha igreja. Quando nós gritávamos, o eco soava de transepto para transepto, e nosso riso nunca parecia sacrilégio. Ao contrário, em alguns adultos mais severos que algumas vezes desaprovavam nossas brincadeiras, eu sempre pensei que o riso de criancinhas em uma catedral vazia é o mais belo dos hinos de louvor. E assim nós crescemos conhecendo só um Deus que gostava de nossa presença, enquanto nós pulávamos, corríamos e brincávamos dentro deste prédio, que tinha sido construído para sua glória. Certa vez, nós brincamos até muito tarde, e antes que percebêssemos a escuridão da catedral, nos envolveu. Olhei em volta, através dos belos vitrais, e vi um pouco da luz vindo das ruas ao redor. Apenas as silhuetas dos pilares góticos apareciam na escuridão, projetando-se para o alto. Vamos para casa, cochichou Dot. Eu estou com medo. Eu não estava. Devagar eu fui até a porta do zelador, que se abria para o lado da casa do tio Arnold. Havia uma presença que me confortava, uma profunda paz em meu coração. Mesmo na escuridão, sentindo o cheiro de poeira e umidade, eu sabia que a luz do mundo estava presente. Estaria o Senhor preparando-me para alguma época no futuro, quando eu precisaria saber que a sua luz é vitoriosa sobre toda a escuridão? Aconteceu 45 anos depois. Betsy e eu caminhamos para o pátio onde estava sendo feita a chamada no campo de concentração. Era ainda cedo, antes do amanhecer. A chefe do nosso alojamento era tão cruel que nos mandava para fora no frio 1 hora antes. A mão de Betsy estava na minha. Nós fomos para o pátio por um caminho diferente daquele de nossas companheiras de alojamento. Éramos 3.
enquanto andávamos com o Senhor e conversávamos com Ele. Betsy falou depois, eu falei e então o Senhor falou. Como? Eu não sei, mas nós duas entendemos. Era a mesma presença que eu tinha sentido anos antes na velha catedral de Harlem. As brilhantes estrelas do amanhecer eram nossas únicas luzes. O frio, ar de inverno, era tão claro, não podíamos ver indistintamente os contornos dos alojamentos, do crematório, da câmara de gás e das torres onde os guardas estavam a postos com metralhadoras embaladas. Não é um pedaço do céu, falou Betsy. E Senhor, isto é apenas uma antevisão. Um dia nós te veremos face a face, mas agradeço-te porque mesmo agora tu nos está dando a alegria de andarmos e falarmos contigo. Era o céu no meio do inferno. A luz no meio da escuridão. Que segurança!